Olá, eu sou José Carlos Teles e recentemente participei de um processo seletivo para uma empresa de programação. Se você quiser saber mais sobre ou como que funciona um processo seletivo para entrar em uma empresa de programação, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Eu programo em JavaScript desde os meus 11 anos e recentemente, com meus 17, estou buscando por uma vaga no mercado de trabalho. Mas infelizmente, as empresas aqui do Brasil, eu não sei como funciona nas outras partes do mundo, então vou ter que falar das empresas do Brasil. Mas basicamente as empresas do Brasil, elas prezam muito para certificados e não para o profissional em si, o que ele pode fazer. Por mais que você tenha 10 projetos, eles sempre vão prezar naquele que tem mais certificados. Então é meio difícil você conseguir um emprego, você não tendo trabalhado ainda, porque não faz o menor sentido, porque você precisa começar de algum lugar, mas tudo bem. Continuando, nessa minha busca incansável por um emprego, eu acabei encontrando, ou melhor, sendo encontrado pela Sara. Eu não vou mostrar a foto dela, porque talvez ela não goste de aparecer dessa forma, mas basicamente eu fui convidado por outro programador, que eu não lembro o nome agora, me desculpa, cara, mas ele me chamou para esse grupo de programação e, bem, eu não uso muito Telegram, mas eu cliquei pronto, tá ligado? Mas logo ao entrar no grupo, ele tem um bot que pede pra você se apresentar. E eu achei muito legal aquilo, não tinha visto ainda esse tipo de bot no Telegram. E eu comecei a me apresentar, falei um pouquinho sobre mim. Sobre minhas habilidades, aproveitei também pra divulgar um pouco o canal, mas sem nenhuma intenção, eu realmente não uso o Telegram. E de repente, passou uns minutos, a Sara ela me chamou e se provou um amor de pessoa. Logo de início, ela falou que estava no grupo e que viu minha mensagem, gostou das minhas skills. Caso você não saiba o que é skill, basicamente são as suas habilidades, as linguagens que você programa, habilidades interpessoais como comunicação e por aí vai. Então ela falou que gostou das coisas que ela viu no meu canal, sobre o que eu falei também ali, e que tinha uma vaga na empresa que ela trabalha como engenheira de software. E a vaga era mais ou menos para desenvolvimento. Ela trabalhava na Arc Office, uma empresa, mano, incrível. Eu comecei a pesquisar, eu ainda não conhecia, eu admito, mas na hora que ela falou, eu comecei a pesquisar porque eu fiquei muito empolgado. Eu até achei que era mentira, que a qualquer momento ela ia falar, olha, é brincadeira. Mas tudo bem, era verdade. Eu comecei a pesquisar muito. É uma empresa incrível sobre arquitetura de software e por aí vai. Então a gente começou a conversar sobre isso e ela me indicou para CEO da Arc Office. Então eu já tive a indicação direta da Sara e eu achei muito bacana, porque a Sara ela não é recrutadora. Na programação tem muitos recrutadores que ficam procurando por profissionais e ela não era nada, era simplesmente uma engenheira de software. Ela trabalha, obviamente, dentro da Arc, mas ela não tinha obrigação de procurar profissionais. E ela simplesmente viu que eu realmente tava falando que queria arrumar um emprego atualmente, já programava há um certo tempo, e ela resolveu ajudar. Não, e agora que eu fui perceber que eu tava falando engenheira de software, né? Mas não, ela é arquiteta de software. Que é um termo ainda mais bonito, né? Mas imagina ser primo dela, tipo, nossa, sua prima é arquiteta de software e você aí tá jogando LOL. Só queria pontuar que não é engenheira, é arquiteta de software. Ela pediu para que eu enviasse uma carta de apresentação junto com um currículo para a CEO que ela tinha me indicado. E eu nunca tinha mandado uma carta de apresentação, acho que é por isso que eu nunca fui contratado até hoje. Mas basicamente eu enviei o currículo e comecei a descrever lá tudo que vinha na cabeça. Eu sempre fui muito bom, então, pra improvisar, então deu certo. E eles gostaram, por incrível que pareça, a CEO me respondeu, falou que gostou do meu canal do YouTube, que gostou das habilidades que eu coloquei no currículo e tudo mais. E eu recomendo muito, você que é programador, programadora, faça projetos, coloque em algum lugar, coloque no YouTube. Se você não tem coragem, às vezes, de gravar um vídeo no YouTube, por exemplo, eu não gosto de aparecer minha cara, por exemplo. Então eu sempre coloco minha voz e vou pesquisando alguns vídeos aleatórios. Mas se você não tem coragem, às vezes, pra ficar falando aqui e tudo mais, posta no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, GitHub, mas você precisa se conectar com pessoas da área. Então busque, tem muito grupo no Facebook, de verdade, sobre várias linguagens de programação, e é bem legal, você vai ter empresas ali que vão olhar você, então poste em algum lugar, faça alguma coisa e grite, olha, eu tô aqui, isso ajuda muito. E a Arc, desde o início, ela tentou deixar bem claro pra mim que tudo que eles queriam era um profissional capacitado. Então eles não perguntaram, por exemplo, essas questões de idade, gênero, experiência em outras empresas. E eu acho isso muito bacana, porque como eu disse, as empresas no Brasil, elas estão muito preocupadas se você tem 10 certificados e menos preocupadas se você tem 10 projetos funcionando. Eles estão muito preocupados ainda com certificação, se você trabalhou na empresa X, na empresa Y. E eu acho isso muito errado, porque você tem que pensar no que o profissional vai agregar pra sua empresa. Entende? A certificação só mostra que ele estudou. Ela não prova que ele aprendeu aquilo tudo de verdade. Então, mas não estou aqui para discutir sobre a forma empresarial na área de tecnologia aqui no Brasil. Mas basicamente eu gostei muito dessa parte da Arc e eu fiz a entrevista, foi muito bacana, eu gostei muito de ter feito a entrevista. Parecia mais um bate-papo, na verdade. A Vanessa, que é a CEO da Arc, ela conversava comigo de uma forma bem espontânea, não me deixou envergonhado, não teve
coisa de pressão ali em uma entrevista de emprego, sabe? Era realmente uma conversa, ia fluindo, ela ia falando alguma coisa, ia falando outra, risada pra cá, risada pra lá. Então eu adorei muito essa entrevista, de verdade. Logo após a entrevista, a Vanessa me enviou um teste onde eu iria fazer um projeto, teria que desenvolver, né, esse projeto. Isso tudo foi da sexta pro sábado, mais ou menos. E eu tinha que entregar o projeto até terça-feira. Então foi um prazo meio apertadinho ali, mas exatamente porque a Vanessa falou que estavam precisando de alguém urgentemente. Essa vaga era tipo pra ontem, tá ligado? E eu fiquei meio, tá bom, dependendo do projeto, eu entrego amanhã. Foi o que eu imaginei. Aí, continuando lá, eu fui abrir o formulário do projeto e eu me deparei com esse diagrama. Gente, quando apareceu esse diagrama na tela, eu comecei a me tremer. Eu juro pra vocês, não tava brincando. Eu acho que é porque eu tinha acabado de sair da entrevista, então eu fiquei, meu Deus, que é isso? Tava muito nervoso ainda. E ele foi falando, o CEO da ARC, foi falando, e tipo assim, não entrava na minha cabeça. Eu tive que ver umas 30 vezes, e era porque eu realmente tava muito nervoso. Então, mas depois que eu comecei a entender, parei um pouquinho, conversei com um primo meu que também é da área, e aí eu comecei a debater ali e eu entendi. Finalmente consegui entender o que era o projeto. Basicamente, o projeto tratava de uma aplicação back-end, onde eu teria que criar um processo parecido com um blog, onde você postaria mensagens de texto, e você outros usuários poderiam curtir ou descurtir ou dar dislike naquela mensagem. Então era bem simples na teoria, mas na prática era um pouquinho complicado, principalmente pra mim, que sempre trabalho mais na parte do front-end. Se você não sabe esses termos, front, back, basicamente front-end é tudo aquilo que o usuário consegue interagir, que ele toca, que ele vê na tela. E existem profissionais somente pra isso, existem profissionais para o back-end, que é o que está por trás. Então, servidor, banco de dados, tudo isso faz parte do back-end. Mas beleza, logo após ter entendido, eu comecei a fazer uns fluxogramas que, sei lá, uns desenhos praticamente, onde eu conseguiria entender melhor. Eu rabisquei um pouquinho no eMiscal, que é um site bem legal, aliás, se você quiser ver. Ele permite que você monte esses mapas mentais, entende? Então eu montei o meu próprio diagrama para conseguir acompanhar. Ficou desse jeito bem estranho, mas funciona pra mim. E eles queriam que a gente fizesse tudo isso de uma forma de microserviços, ou seja, não era só back-end. Primeiro que eu não trabalho com back-end, mas além disso, eu teria que trabalhar com microserviços, que é praticamente quando você vai ao mercado, você não vai em uma seção e tem tudo, não tem tipo a enxada do lado de um alface. Então são bem divididas as coisas. Isso facilita tanto para o pessoal do mercado que vai repor, eles sabem onde eles têm que ir, tanto para quem vai consumir aquilo. Você sabe que se você for no setor de alimentos, vai ter só comida, não vai ter um sabonete ali no meio, entendeu? E praticamente os microserviços são as mesmas coisas. Eu vou pegar uma aplicação e vou dividir ela em várias partes. Então, no caso da nossa aplicação, que é o post, lá onde eu posso curtir, dar dislike e tudo mais, basicamente, eu vou ter três microserviços. Eu vou ter o serviço que lista todos os usuários da aplicação, é o primeiro microserviço. O segundo microserviço vai ser tudo relacionado a mensagens, então ele vai permitir que você poste mensagem, que você veja as mensagens que o usuário X enviou, que você enviou como usuário. E o terceiro serviço, microserviço, são as ações, então like, dislike, praticamente é isso. E eu já fiquei muito confuso, porque eu nunca trabalhei com microserviços na minha vida, mas é estrutura, é padrão de mercado, tá ligado? Então, qualquer empresa meio que trabalha dessa forma, uma empresa bem responsável tem que trabalhar dessa forma. Então, eu iniciei meus estudos no Node e também no MySQL, que era o banco de dados que eu ia ter que salvar tudo isso. Todos os usuários teriam que ficar salvos nesse banco de dados e todas as informações. Eles só permitiram usar dois bancos de dados, que seria o MySQL ou Postgres, e eu não podia usar nenhuma Carry Builder, nenhum RM, então eu teria que fazer todas as carries na marra mesmo, então foi um pouquinho difícil. Mas, beleza, aqui é Brasil, tá ligado? A gente não desiste tão fácil. E então eu fui estudando e também tive alguns problemas pessoais que não vêm ao caso, mas que atrasaram um pouquinho o processo. Mas eu não desisti, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria tentar, por mais que eu não conseguisse, eu tava meio desacreditado, né? Então eu fui estudando e fazendo. Então eu estudava um pouquinho, via um negócio no Google, fazia. Via outro negócio no Google e fazia. Aliás, Diego, um dia, eu espero que você veja esse vídeo, Diego da Rocket City. Cara, você facilitou muito a minha vida. Eu vi uns 500 vídeos da Rocket City. Juro, mano, eu tava maratonando a Rocket City. E eu fui fazendo, então a preparação de ambiente, ou seja, instalar dependências no projeto e tudo mais, foi tudo ideia do Diego. Eu também esqueci de falar que eu tinha que montar uma API. Basicamente, se você não sabe o que é uma API é uma estrutura que permite com que a gente faça request and response. Praticamente é requisições e respostas. Caramba, o inglês não me falhou. Mas beleza.
A API, ela vai permitir com que a gente peça coisas e envie coisas para os nossos microserviços. Então, praticamente, sem ela, a gente não conseguiria nos comunicar com o microserviço. A gente teria lá o acesso ao banco de dados, mas não conseguiria pegar nada e nem salvar nada, entende? E como eu disse, eu teria certo pouco tempo para fazer tudo isso, mas a gente não desistiu. Então, eu fui fazendo a API, eu comecei pela parte de usuários. Depois de ter feito a API, o primeiro microserviço que eu desenvolvi foi o de usuários. Então, era o mais simples, que eu só teria que listar os usuários que eu mesmo criei no banco de dados. Logo em seguida, eu também fui para a parte de mensagens, porque não teria como eu testar as ações sem as mensagens do banco de dados. Então eu testei a parte de enviar mensagens, e essa foi uma parte muito complicada, na verdade, porque eu teria que trabalhar com dois tipos de rotas, que seria a rota post e a rota get, e como eu disse, eu não trabalhava com back-end, então pra mim é difícil. Eu sei que pra você, profissional back-end, você tá rindo da minha cara, mas pra mim foi muito complicado. E por último, eu deixei as ações. Como eu já tinha todos os usuários, as mensagens e tudo mais, pra mim era muito simples agora trabalhar com as ações. Mas chega de papo, eu vou mostrar isso daí na prática, acontecendo todas as nossas requisições. Para isso, a gente vai precisar primeiro subir a nossa API, que como eu disse, a gente não consegue comunicar os nossos microserviços sem a API. Então, basta você dar um yarn dev na pasta principal. Aliás, o repositório aqui, se você quiser dar uma olhada no código e tudo mais, vai estar na descrição do vídeo. Então, vai lá no GitHub, deixa aquela estrelinha maravilhosa e pode fazer aquele fork também pro seu repositório. Mas como eu ia dizendo, o primeiro processo é você subir a API para localhost. Então, basta dar um yarn dev. Na verdade, você tem que estar na pasta da API, dá um yarn dev e ele sobe magicamente a API pro localhost. Depois disso, vai precisar de algum software que consiga mandar request e receber response. Então, eu vou usar o Insomnia, que ele permite a gente simular essas nossas requisições. A primeira rota que a gente vai testar é a rota que retorna os usuários. Praticamente, essa é a única função dela. Na verdade, é a única função dela. Então, ela foi a mais simples. Basta você acessar a barra user e magicamente os usuários estão lá. Cada usuário tem seu ID próprio e o nome, que pode ser repetido, porque o nome tanto faz, contanto que o ID seja diferente. Mas o nome nem faz tanta diferença aqui pra gente, a única coisa que vai importar é o ID. Através desse ID que a gente consegue postar as mensagens e ver de qual usuário é aquela mensagem. O próximo passo é a gente publicar uma mensagem, agora que a gente já tem o ID. Eu vou usar aquele ID como exemplo que eu salvei, então vamos testar ele aqui. A gente acessa a barra message, que é a parte de rotas onde ficam as nossas mensagens, e a gente precisa enviar parâmetros, que são essas barras aqui. Cada barra e valor que vem depois dela, ele é um parâmetro. A gente precisa passar esse parâmetro e eles são os valores que vão ser armazenados no nosso banco de dados. Alguns deles são o ID da mensagem, o ID do usuário que postou a mensagem e o valor da própria mensagem, ou seja, o texto que está escrito nela. Aí esse status 200 que aparece pra gente é um sinal de que deu tudo certo, mas para testar vamos fazer a função de listar as mensagens. Para isso, vamos acessar a rota list from user, que praticamente ela vai permitir com que a gente busque a mensagem de um único usuário, passando o ID dele. Então a gente passa um parâmetro depois da barra, claro, colocando o ID daquele nosso usuário que postou a mensagem. E praticamente está pronto. Na verdade, ainda falta a função de dislike, mas essa parte aqui, só de ter funcionado, eu já fiquei muito feliz. Vamos para a última parte, que é testar a função de like e a função de dislike, que foi a que mais me deu trabalho. Eu disse que a de mensagem deu muito trabalho, mas foi na parte de desenvolver. Agora, na parte de testar, meu Deus do céu, eu não conseguia enviar nada para a tabela de ações e depois eu descobri que, na verdade, não descobri nada, eu só apaguei a tabela e fiz de novo. Mas praticamente eu tentei arrumar a tabela de todas as formas possíveis e ele não permitia eu subir nenhum valor para ela. Então eu tive que refazer ela depois, simplesmente eu apaguei, fiz de novo e tava funcionando. É coisas da programação, né? Então, esse status 200 que a gente envia quando a gente manda um like ou um dislike, significa que funcionou e que aquele like, aquele dislike já foi contado lá no nosso banco de dados. Eu até pensei em fazer uma forma de count, ou seja, mostrar quantos likes tem nessa mensagem, na mensagem X ou na mensagem Y, só que não deu tempo. Eu queria então eu tive que entregar o projeto, mas isso daí não necessitava, na verdade, seria mais um adicional. Mas fica pra próxima, né? Se você quiser dar um fork lá no projeto e melhorar, fique à sua disposição. E basicamente é isso, funcionou tudo, MySQL funcionou, a parte do Node funcionou, então ficou uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, claro, mas o importante é que funciona no final. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tenho certeza que você vai gostar de vários outros vídeos que tem aqui. Passa no repositório que está na descrição do vídeo, você pode fazer um fork para o seu próprio repositório e modificar o projeto do jeito que você quiser. Também não se esqueça de deixar aquela estrela lá no projeto que vai ajudar bastante. Muito obrigado pelo vídeo e tchau, tchau.